Olá, seja bem-vindo ao Centro de Mídias. Eu sou o professor Vinícius, da Diretoria de Ensino de São Roque, e para a nossa aula de matemática do 6º ano, hoje falaremos sobre probabilidade. A aula de hoje, ela visa desenvolver a seguinte habilidade matemática do 6º ano: calcular a probabilidade de um evento aleatório, expressando-a por um número racional, forma fracionária, decimal e percentual, e comparar esse número com a probabilidade obtida por meio de experimentos sucessivos, reconhecendo e aplicando o conceito de razão em diversos contextos: proporcionalidade, escala, velocidade, porcentagem, entre outros. Para iniciarmos a nossa aula, eu trago a seguinte problematização: como a probabilidade está presente no seu dia a dia? Onde você ouviu falar sobre o termo probabilidade? Na aula de hoje, discutiremos sobre onde podemos encontrar a probabilidade no nosso cotidiano e de que forma calculamos essa grandeza. Vamos refletir um pouco sobre o conceito de probabilidade? Na matemática, ela visa encontrar a possibilidade de que algo venha a acontecer. E também podemos calcular a chance de um evento ocorrer ou repetir. No cotidiano, utilizamos a probabilidade de maneira intuitiva. Quando acordamos, sentimos a temperatura, podemos prever qual que é a probabilidade de fazer frio para vestir um casaco ou não. E também quando analisamos o clima, podemos pensar na possibilidade de chuva para sair com guarda-chuva ou não, ok? A palavra probabilidade, ela vem do latim, que significa probare, ou seja, provar ou testar. Segundo estudos, a probabilidade ela surgiu na Idade Média, com as primeiras tentativas de matematização das apostas, dos jogos, né? Os jogos desde sempre eram encarados como apostas. E a probabilidade ela não tem a pretensão de prever o futuro, pessoal. Na sociedade, ela tem grande importância na tomada de decisões, como por exemplo na ciência e na economia. Agora, para iniciarmos propriamente a nossa aula, trago para vocês a definição matemática de probabilidade. Ok? Vamos lá? Então, para quantificarmos e determinarmos a chance de um evento ocorrer, nós vamos utilizar uma relação matemática. A probabilidade, no caso, ela será representada por uma fração, por uma razão, definida por número de casos favoráveis e número de casos possíveis de um evento. E, portanto, quando formos analisar um evento, esse evento ele será subdividido em dois grupos. Todas as possibilidades que podem ocorrer nesse evento e todos os casos favoráveis, que são aqueles casos que eu desejo ou que eu espero que aconteça. Bom, para melhor entendermos a probabilidade, trago para vocês 3 exemplos que vão nos ajudar a quantificar e calcular a probabilidade de ocorrência de um evento. Vamos lá? Você já brincou de cara ou coroa? Com um amigo, com um parente? Eu sempre tenho em mãos aqui a minha moeda da sorte. E eu trouxe ela aqui para nós utilizarmos nesse exemplo, que é qual a probabilidade de se obter coroa no lançamento de uma moeda? Então eu convido você agora a nós fazermos uma disputa de cara ou coroa. Se você não conhece o cara ou coroa, essa brincadeira ela consiste no lançamento de uma moeda, certo? E será considerada a face que caiu voltada para cima. Então vamos combinar assim. Se a moeda cair com a face cara voltada para cima, você ganha. Eu vou ficar com a face coroa, tudo bem? Vamos lá? Eu vou fazer então o lançamento da moeda. Vamos ver quem vai ganhar essa aposta? Deu cara. Então você ganhou.
Mas para agora quantificarmos essa probabilidade, eu lanço uma pergunta. Qual que era a chance de você ganhar e do professor aqui ganhar? Vamos quantificar, vamos expressar matematicamente essa relação? De forma intuitiva, a chance de cada um ganhar era de 50%, ok? Mas matematicamente, como que nós encontramos essa porcentagem de probabilidade de ocorrência do evento? Então, utilizando a relação anterior, que é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, no caso da moeda, quais são as possibilidades de ocorrência do evento? Vamos recordar? A moeda, então, ela tem duas faces, ou seja, os resultados possíveis podem ser cara ou coroa. Temos, então, duas possibilidades de ocorrência aqui. Com relação aos resultados favoráveis, vamos pegar no seu caso, em que foi estipulada aqui a face cara. Quantas faces de cara existem na moeda? Apenas uma. Ou seja, a probabilidade de se obter cara ou coroa no lançamento de uma moeda é de 1 em 2. Vale recordar aqui que a probabilidade ela pode ser expressa por uma fração, um número decimal e uma porcentagem. Vamos relembrar todas essas representações? Para a questão aqui 1/2, para representarmos essa probabilidade na forma de número decimal, vamos relembrar a forma com que nós transformamos uma fração num número decimal. Lembrando que dividimos o numerador pelo denominador. Acrescentamos um 0 e temos aqui a nossa representação de forma decimal. 0,5. Esse 0,5 representa 5 décimos. Propositalmente, eu vou utilizar mais um 0 depois do 5. Vocês já vão entender por quê. Qual a forma com que eu leio este número decimal? Nós não temos duas casas depois da vírgula? Então aqui temos 50 centésimos, ou seja, 50 por 100. E 50 por 100 não faz lembrar de alguma representação que vocês conhecem? 50 por 100 é o mesmo que 50%. Então, temos a nossa representação fracionária, a nossa representação decimal e a representação na forma de porcentagem. Ok? Vale lembrar que é muito importante sabermos representar a probabilidade nessas três formas. Vamos para mais um exemplo de como determinar a probabilidade? Para contextualizar o nosso segundo exemplo, eu trouxe aqui um dado para nós brincarmos. Vocês já brincaram de lançamento de dado? Vamos lá? Então, para o nosso exemplo, eu trago aqui a seguinte questão. Qual a probabilidade de se obter o número 5 no lançamento de um dado? E um número par? E um número primo? Então, para nós iniciarmos o nosso exemplo, vamos conhecer todas as possibilidades de ocorrência no evento do lançamento do dado? Retomando a nossa relação, nós temos os casos favoráveis e os casos possíveis. No caso do lançamento do nosso dado, quais são todas as possibilidades de resultado? Então, no dado nós temos aqui as faces numeradas de 1 a 6. Portanto,
Temos 6 possíveis resultados. Agora, para o nosso caso de eventos favoráveis, ou seja, aquele evento que eu espero ou desejo que ocorra, nós temos, na primeira questão, eu espero obter o número 5 no lançamento do dado. Esse daqui. Vamos fazer um teste? Vamos ver se eu consigo obter o número 5 no lançamento do dado? Não deu, pessoal, saiu o número 2. Mas qual que é a minha chance de obter o número 5 no lançamento do dado? Então, com a nossa amostra de faces no dado, nós temos quantas faces numeradas com o número 5 no dado? Nós temos apenas uma. Portanto, a nossa chance de se obter o número 5 no dado é de 1 em 6. Mas é muito fácil, não é? Mas vamos recordar que devemos saber representar a probabilidade nas 3 formas de um número racional: na fração, decimal e na porcentagem. Vamos lá? Para então iniciarmos aqui a nossa representação, eu convido vocês a nós transformarmos a nossa fração em um número decimal, fazendo a divisão do numerador pelo denominador. Vamos lá? Portanto, 1 é menor que 6, acrescentamos um zero e o zero com a vírgula. Teremos 1 vezes 6, 6 para 10, 4. Acrescentamos mais um zero para continuar a nossa divisão. 40 dividido por 6, temos 6 vezes. 6 vezes 6, 36, para 44. Percebam que se continuarmos a nossa divisão aqui, teremos uma dízima. Portanto, podemos representar aqui que 1/6 é aproximadamente 0,17. Professor, por que 17? Essa dízima ela vai continuar aqui, não vai, pessoal? Portanto, se pegarmos a próxima casa aqui, por ela ser maior que 5, nós acrescentamos, nós pegamos a próxima casa decimal, tá bom? Então, 1/6 é aproximadamente 0,17, que em termos percentuais equivale a 17%. 17 centésimos, 17 por 100, 17%. Se você tiver uma calculadora aí, basta multiplicar o 0,17 por 100 que você vai encontrar a representação na forma percentual. Vamos agora determinar a possibilidade de obtermos um número par no lançamento do dado? Para a ocorrência desse evento, nós já vimos que os casos possíveis são as faces numeradas do dado de 1 a 6. Para o nosso evento de ocorrência de um número par, quais são os casos favoráveis? Lembrando que os números pares aqui na nossa amostra de eventos são 2, 4 e o 6. Portanto, temos 3 casos favoráveis para obter um número par. Utilizando a nossa relação matemática, casos favoráveis sobre a quantidade de casos possíveis, teremos 3 casos favoráveis, que são os números pares, sobre o total de possibilidades de ocorrência no lançamento do dado. Portanto, a nossa probabilidade de se obter um número par é de 3 em 6. Vou retomar aqui com vocês uma outra forma que podemos utilizar para chegar na representação da porcentagem. Vamos lá? Vocês se lembram de como obter uma fração irredutível? Para isso, convido vocês a utilizarmos a simplificação desta fração. Percebemos que o 3 e o 6 são múltiplos.
Portanto, podemos simplificar a fração por 3, tendo 1 sobre 2. Ou seja, a probabilidade de se obter um número par é de 3 em 6 ou 1 sobre 2. Nesse caso, como podemos obter a porcentagem sem precisar fazer a divisão do numerador pelo denominador? Quando representamos um número na forma de porcentagem, essa porcentagem ela veio antes de uma fração decimal, não veio? Se nós pegarmos aqui como exemplo o 17%, 17% significa 17 por 100. Então, para representarmos essa fração na forma de probabilidade, na forma de porcentagem, precisamos obter uma fração cujo denominador seja 100. Como que o 2 nós podemos transformar em 100? Se multiplicarmos aqui por 50, teremos então 2 vezes 50, 100. Lembrando que a mesma coisa que fazemos no denominador, obrigatoriamente devemos fazer ao numerador. Portanto, multiplicando o numerador por 50, teremos 50 por 100, ou seja, 50%. Agora, vamos encontrar a probabilidade de se obter um número primo no lançamento do dado? Você se recorda o que é um número primo? Vamos lá? Um número primo é um número natural divisível por 1 e por ele mesmo. Das possibilidades de ocorrência no evento do dado, nós temos os números de 1 a 6. Dentre esses números, quais são considerados primos? Nós temos aqui o número 1, que é divisível por 1 e também por ele mesmo. Só que essa é uma pegadinha, pessoal. O número 1 não é considerado primo, pelo fato dele ser divisível por 1, né? E no caso aqui, por ele mesmo, não caracteriza a divisão, ok? Então, 1 nós não consideramos primo. 2 é divisível por 1? Sim. É divisível por ele mesmo? Apenas por ele mesmo? Sim. Então, temos o 2. 3 também é divisível por 1 e apenas é divisível por ele mesmo. E o 4? O 4 é considerado primo? O 4 nós podemos dividir por 2, por 4, por 1. Então aqui o 4 não é considerado número primo. Temos o 5 e o 6 sabemos que ele não é primo por ele ser divisível por 1, por 2, por 3 e também por ele mesmo. Retomando a nossa relação matemática de probabilidade, nós temos os casos favoráveis e os casos possíveis. Portanto, qual a nossa probabilidade de se obter um número primo no lançamento de um dado? Vamos lá? Quais são os nossos casos possíveis? Temos 6, certo? Do número 1 ao 6. E os nossos casos favoráveis, quais são? São os números primos, 2, 3 e 5. Ou seja, temos 3 chances em 6 de se obter um número primo. Vamos representá-lo também na forma decimal e na forma de porcentagem? Lembrando que para transformarmos uma fração em decimal, podemos fazer a divisão do numerador pelo denominador. Vamos lá? 3 dividido por 6, sabemos que o 3 é menor que o 6, portanto acrescentamos o 0 e o 0 com a vírgula e temos 30 por 6. Que dá 5. Ou seja, a probabilidade de se obter o número primo é de 3 em 6, que é o mesmo que meio, 0,5. 5 décimos é o mesmo que
5 por 10, onde também podemos acrescentar um zero à direita, tendo 50 centésimos. E 50 centésimos é o mesmo que 50 por 100, portanto, a probabilidade aqui também é de 50%. Ok? Vocês entenderam? Se não, vamos para mais um exemplo contextualizado de ocorrência de probabilidade. Agora, para o nosso terceiro exemplo, eu trouxe para vocês aqui uma caixa e algumas bolinhas coloridas para nós brincarmos. Nesse exemplo, nós temos a seguinte situação. Temos misturadas 5 bolas amarelas e 7 vermelhas, que serão colocadas na nossa caixa. Com base nisso, qual será a probabilidade de retirarmos uma bola amarela e a probabilidade de retirarmos uma bola vermelha? Vamos calcular? Eu vou aqui colocar dentro da caixa as nossas 5 bolas amarelas e as 7 bolas vermelhas. Vamos calcular primeiro qual que é a probabilidade de se obter uma bola amarela, ok? Eu vou misturar aqui um pouquinho, tá bom? E não vou olhar qual a bola que eu vou tentar sortear. Qual vocês acham que é? Qual cor tem mais chance de sair? Tirei uma vermelha. Vamos agora calcular a probabilidade de se obter cada cor? Vamos começar com a probabilidade de retirarmos uma bola amarela. Retomando mais uma vez a nossa relação matemática para o cálculo da probabilidade, nós temos a quantidade de casos favoráveis sobre a quantidade de casos de eventos possíveis. No caso da nossa urna, qual o total de eventos? Quais são todas as possibilidades de ocorrência do evento? Lembrando então que nós temos 5 bolas amarelas e 7 bolas vermelhas dentro da nossa caixa. Portanto, temos 12 bolinhas. Para a primeira probabilidade, que é de se obter uma bola amarela, qual a quantidade de casos favoráveis no nosso evento? Então, de 12 bolas na caixa, 5 são amarelas. Portanto, a probabilidade de ocorrer, de tirar uma bola amarela é de 5 em 12. Vamos representá-la na forma decimal de porcentagem? Utilizando aqui o nosso rascunho, nós temos 5 dividido por 12. Sabemos que o 5 é menor que o 12, acrescentamos o zero e aqui o zero com a vírgula. Temos 50 dividido por 12, 4 vezes. 4 vezes 12, 48 para 52. Acrescentamos mais um zero aqui para continuar a divisão. Temos 20 por 12, 1. 1 vezes 12, 12, para 20 ainda faltam 8. Mais uma vez acrescentamos o zero aqui. 80 por 12, quantas vezes dá? Dá 7, dá 6. 6 vezes 12 dá 72. Para 80, 8. Se acrescentarmos o zero aqui, perceba que teremos uma dízima. Portanto, 5 sobre 12, podemos representar aqui como 0,417, que se lembrarmos aqui da dízima, o 6 irá repetir, ok? Pegamos a próxima casa, se ela for mais 5, pegamos uma casa decimal acima. Então, 5 sobre 12 é aproximadamente 0,417, que na forma percentual, se vocês multiplicarem ali por 100, teremos 41,7% de ocorrência de se obter uma bola amarela.
Vamos agora encontrar a probabilidade de se obter a bolinha vermelha. Para obtermos a probabilidade de retirarmos uma bolinha vermelha aqui da caixa, eu vou usar uma estratégia um pouquinho diferente com vocês. Sabemos que podemos utilizar a nossa relação matemática sobre casos favoráveis, sobre a quantidade de eventos possíveis. Nesse caso, a nossa estratégia ela será baseada na complementação da porcentagem sobre as bolinhas amarelas e as vermelhas. Calculamos há pouco que a probabilidade de se obter a porcentagem de retirarmos uma bolinha amarela, ela foi de 41,7%. Ok? Sabemos que nessa caixa, ela contém 12 bolinhas, sendo 5 amarelas e 7 vermelhas. Ou seja, se temos 41,7% de probabilidade de se obter a bolinha amarela, o complemento, a diferença para chegarmos a 100%, representa a probabilidade das bolinhas vermelhas. Vocês não concordam? Então, para obtermos essa probabilidade, basta encontrarmos a diferença da probabilidade de bolinhas amarelas, referentes ao total. Teremos aqui, então, uma probabilidade de 58,3% de retirarmos a bolinha vermelha. Ok? Entenderam? Vamos para mais uma atividade? Para a nossa atividade de mão na massa, utilizaremos o caderno do aluno, 6º ano, na página 78. Vamos lá? A atividade que iremos realizar no caderno do aluno é a atividade 1, sobre probabilidade. Temos aqui a seguinte situação. A escola propôs uma palestra sobre educação financeira, convidando os pais dos alunos para participar. Durante a palestra, foi feita uma pesquisa que será mostrada a seguir na tabela. Temos então aqui a tabela referente a número de pessoas que conseguem guardar ou investir mais de 30% do salário por mês, em média. Número de pessoas que conseguem guardar ou investir até 30% do salário por mês, em média. Número de pessoas que não conseguem guardar ou investir, porém não gastam mais do que ganham. E temos aqui o número de pessoas que gastam mais que o salário. Na segunda coluna temos a quantidade referente à pesquisa realizada. Com base nessa pesquisa, vamos responder esses dois itens presentes na atividade? A primeira pergunta: quantas pessoas participaram da pesquisa? Utilizando a própria tabela aqui, pessoal, podemos determinar o total de pessoas que participaram da nossa entrevista. Vamos então agora determinar o total de pessoas que participaram da nossa pesquisa, realizando uma simples soma entre as quantidades. Temos então aqui 5 com 5, 10, sobe 1, 3, 8, com 4, 12. Então, no item A, nós temos o total de 120 pessoas que participaram da entrevista. Vocês já vão entender que ele não fez essa pergunta, a atividade não fez essa pergunta à toa. Vamos continuar? Agora, no item B, temos uma probabilidade a ser determinada. No final da palestra, foi realizado um sorteio de um livro sobre economia. Qual a probabilidade de ser premiada uma pessoa que respondeu na pesquisa que gasta mais do que ganha? Vamos analisar a nossa tabela para determinarmos quais são os casos favoráveis e os casos possíveis. No item anterior, já determinamos o total de pessoas que participaram da pesquisa. Portanto,
nesse sorteio, uma pessoa a ser premiada pode ser qualquer uma entre as 120 pessoas. No nosso caso aqui, precisamos saber qual que é a probabilidade, né, de ser premiada uma pessoa que gasta mais do que ganha. Olhem na tabela e identifiquem quais os eventos que se enquadram nesse grupo. Vamos lá? No primeiro grupo aqui tem o número de pessoas que conseguem guardar e investir. No segundo grupo, também pessoas que conseguem guardar e investir até 30% do salário. No segundo grupo, temos o número de pessoas que não conseguem guardar. E aqui, número de pessoas que gastam mais que o salário. No caso, o nosso grupo aqui, ele é referente a qual grupo? Gasta mais do que ganha. Então, temos aqui as pessoas referentes ao quarto grupo. Ou seja, das 120 pessoas que participarão do sorteio, no nosso grupo aqui, são as 45 pessoas que gastam mais do que o salário. Ou seja, a probabilidade de ser sorteada uma pessoa desse grupo é de 45 em 120. Vamos encontrar as outras duas representações de probabilidade para o nosso caso, a forma decimal e a forma percentual. Vamos lá? Lembrando que para representarmos essa fração na forma decimal, podemos dividir o 45 por 120. Para esse exemplo específico, pessoal, vou convidar vocês a utilizar apenas uma casa decimal depois da vírgula. Tudo bem? Então, teremos aqui, vamos acrescentar um zero e um zero com a vírgula, 450 por 320. 3 vezes 120 dá 360, para 450 faltam 90. Sabemos que essa divisão ela pode ser continuada, ok? Mas conforme eu combinei com vocês, vamos utilizar apenas uma casinha depois da vírgula. Temos aqui então 0,3, ou seja, 3 décimos. Sabemos que se acrescentarmos mais um zero à direita, não alteraremos o valor desse número, ou seja, 3 décimos é o mesmo que 30 centésimos, ou seja, 30 por 100. Consequentemente, teremos aqui 30%, aproximadamente. Não se esqueçam, conforme o nosso combinado de utilizar apenas uma casinha depois da vírgula. Ok? Vamos continuar ainda com o caderno do aluno? Vamos para a próxima atividade. Para a atividade 2, temos um mural realizado, feito por uma escola. Esse mural com a foto dos professores, conforme a imagem. Vamos completar a tabela com a quantidade de pessoas com as características apresentadas no mural dos professores? Temos aqui então a nossa tabela composta por homens, mulheres e o total, e professores com óculos e sem óculos. Analisando a imagem, você consegue identificar cada um desses grupos? Vamos lá? Então, para os professores com óculos na nossa tabela, nós temos 1, 2, 3 professores. Sem óculos, nós temos quantos professores? Professores homens. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora para o grupo das professoras. Nós temos quantas professoras com óculos? Vamos lá? Temos uma. Acho que apenas uma, né, pessoal? 2.
E professoras sem óculos no nosso mural? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, completando o nosso total, pessoas com óculos, nós temos 5 professores no total com óculos. E sem óculos, nós temos 19. Conforme vocês podem perceber, o nosso mural ele é composto de 24 professores. Percebam que essa atividade é uma atividade de observação, mas todas essas informações utilizaremos agora no próximo item da atividade. Vamos lá? Para este item da atividade 2, nós encontraremos a probabilidade de ocorrência de alguns eventos, ok? Lembrando que para essa atividade será necessária consultarmos a tabela do item anterior. Vamos lá? Temos a seguinte situação. A escola deverá escolher um professor para ser representante da turma do 6º ano A e decidiu fazê-lo por sorteio. Calcule a probabilidade do professor escolhido ser homem e mulher, usar óculos, não usar óculos, ser um homem de óculos, ser uma mulher sem óculos. Eu vou fazer um combinado com você. Para essa atividade, nós encontraremos aqui a probabilidade na forma fracionária. Fica como tarefa de casa a conversão dessa fração para número decimal, consequentemente a representação percentual. Combinado? Para o nosso primeiro evento, temos aqui então a probabilidade do professor escolhido ser homem. Vamos determinar essa probabilidade? Lembrando que para encontrarmos a probabilidade, precisamos dos casos favoráveis e dos casos possíveis. Remetendo à nossa tabela do item anterior, nós temos um total de 24 professores no mural. Desses, qual que é a quantidade de professores homens no mural? Nós tínhamos quantos professores homens? Lembrando que tínhamos 3 professores com óculos e 9 sem óculos. Portanto, nós temos 12 professores no nosso mural. Ok? Então, fica como tarefa de casa você fazer a representação desta probabilidade na forma percentual. Ok? Vamos determinar a probabilidade dos demais eventos? Para a probabilidade de ser sorteada uma professora mulher, temos ainda um mural de 24 professores, ok? Se temos 12 professores homens, quantos professores do mural são mulheres? Também temos 12, não é, pessoal? Então, não esqueçam de encontrar a representação decimal e percentual dessa probabilidade, ok? Então, para ser sorteada uma professora mulher a ser representante do 6º ano, temos a chance de ocorrência de 12 em 24, ok? No item C, qual que é a probabilidade do professor usar óculos? Percebam que ali ele não coloca uma condição de ser professor, homem ou professora, ok? Apenas do professor usar óculos. Consultando a nossa tabela, quantos professores usam óculos no nosso mural? Então, temos o nosso total de 24 professores. E com óculos, nós temos 3 professores homens e 2 mulheres. Portanto, na nossa tabela, são 5 professores que usam óculos. Ou seja, a chance de ser sorteada aqui é de 5 em 24. Mais uma vez lembrando, não esqueçam de encontrar a representação percentual, ok? No próximo item D, qual que é a probabilidade da pessoa não usar óculos?
Esses dois itens, pessoal, também, né, conforme os itens anteriores, eles estão articulados. Vocês concordam? Se 5 pessoas usam óculos do grupo, quantas não usam óculos? Se você ficar na dúvida, basta consultar a tabelinha do item anterior, ok? Temos então quantas pessoas sem óculos? 19, ok? Na forma fracionária, você consegue identificar qual dos eventos tem maior chance de ocorrência? Se você tiver dificuldade, não esqueça de encontrar a representação percentual para fazer essa análise, ok? Continuando, no item E nós temos qual a probabilidade de ser um homem de óculos. Então agora nós temos, além de ser o professor, que ele use óculos. Segundo a nossa tabela, nós temos quantos professores que usam óculos lá? Professores homens? 3. Ok? Então a chance de ser sorteado um professor desse grupo aqui é de 3 em 24. Ok? E por fim, qual que é a probabilidade de ser uma mulher sem óculos? Mais uma vez, consultando a nossa tabela ou a própria imagem, nós ainda temos o grupo aqui de 24 professores e mulheres sem óculos nós temos 10. Ou seja, a probabilidade de ser sorteada uma pessoa desse grupo é de 10 em 24. Ok? Espero que todos tenham realizado a atividade aí no caderno do aluno. Conforme vimos hoje na aula de matemática, tudo no nosso dia a dia está relacionado com a matemática. Até mesmo nos jogos de aposta, podemos prever a chance de êxito ou não de ocorrência do evento. Vamos fazer a retomada do que nós vimos hoje? Vimos que a probabilidade ela é representada por uma razão, da quantidade de números favoráveis pelos casos possíveis. Vimos que ela é calculada por meio de uma fração, né, entre as possibilidades de um evento ocorrer e do total de possibilidades. E que a probabilidade ela é muito utilizada no dia a dia, seja de maneira intuitiva, seja de maneira intencional, ok? E para encerrarmos a aula de hoje, eu gostaria aqui de agradecer a toda a equipe do Centro de Mídias, pessoal da TV Cultura, tá, pela oportunidade, por todo o apoio, e queria deixar um agradecimento especial aos professores de matemática da Diretoria de Ensino de São Roque. Ok? Até a próxima, pessoal!